Bom dia, meninas. A gente Bom dia. faz esse início nosso aqui de 9 às 9h05 para o pessoal ir chegando, para as pessoas irem entrando, né? Eu vou pedir para vocês usarem o chat, tá? Porque senão vai mudando as telas. Acho que tem gente com o microfone aberto, depois dá uma olhada. Enfim, e o pessoal vai chegando, vai vindo, vai entrando aos poucos. Eu estou dando mais um tempinho falando. Bom dia, bem-vindas. Adorei que todo mundo começou a fazer os post-its. Achei forte o exercício e eu quero compartilhar com vocês como eu acordo um pouco mais cedo, eu deixo tudo preparado aqui à noite e acordo um pouco mais cedo para vir com calma, com tranquilidade fazer esse nosso encontro. E como uma horinha antes de entrar aqui Deus tem falado comigo sobre o que acontece antes, sobre o que vai acontecer. E aí, eu mesmo já tendo preparado tudo, vem um monte de coisa, aí eu vou ó, escrevendo um monte de coisa nova para compartilhar com vocês. Olha lá. Então vamos lá, vou começar, tá? Dei mais um minutinho para o pessoal entrar e aos poucos o pessoal vai entrando e pegando do ponto que a gente estiver. A gente está aqui nesse encontro do Devocional Plenitude da Camila Vieira. Eu coloquei uma nomenclatura para nos diferenciar, porque existem vários grupos fazendo isso, então o nosso é o Lioness. Pode passar o slide, Rê. Todos os dias a gente coloca um material no grupo, o link, o material, tá? Esse é o material que a gente coloca. Qual é o objetivo do nosso grupo? De propósito. Grupo de mulheres reunidas para uma experiência de fé, oração, crescimento espiritual, milagres e desenvolvimento pessoal. E hoje é o nosso dia 6. Onde foi que eu me perdi? É o que a gente vai falar aqui hoje. Pode ir para o próximo. O material que a gente costuma usar é o devocional, a Bíblia Sagrada, tem um louvor sugerido dentro do devocional, o bloco de notas e caneta para vocês fazerem as anotações. É muito importante escrever, tá? Às vezes a gente usa o recurso digital, a gente escreve ali no telefone, mas não tem o mesmo efeito quando você escreve mesmo. Escrever ancora as coisas e o conhecimento. Então, é importante quando eu falo escreve, escreve, tá? O mapa mental que eu posto depois, né? E a gente depois libera no final do dia a gravação do dia. Pode passar, Rê. A gente tem o versículo bíblico, né? Que está também sugerido no devocional. Depois eu vou corrigir aqui, até alguém falou, tá errado ali o planos, depois eu corrijo e mando o material certinho para vocês, tem duas palavras aí que tá errado. Futuro é futuro e o planos, aí a Rê já tá até corrigindo aqui ao vivo. E o futuro, Rê, em um futuro, tá? Futuro, a última palavra. Aí a gente passa os slides, né? De quem ainda não adquiriu o devocional, a gente projeta aqui as folhas do dia, né? E eu deixo lá o link onde eu encontrei ele mais barato para quem quiser adquirir lá no Mercado Livre. Pode ir, Rê. Aí a gente, tá vendo? Projeta para vocês a imagem. Para quem já tem, usa o próprio devocional, pode ir. É que a gente está apresentando o material. E aí a gente vai para aprendizados, né? Não, pode ir, é só para elas verem os slides. Isso, isso. Pode passar tudo. Aí a gente vai para aprendizados e a gente toma decisões e coloca ações, tá? E aí tá a apresentação das condutoras do grupo, né? E tem aí a nossa rede social, o nosso contato,
tá bom? Então, todo dia a gente posta esse material lá no grupo. Bem, ontem a gente falou do eu sou, né? A gente começou o bloco de construir a identidade. A gente falou que a gente não é quem dizem que a gente é, quem a gente pensa que é, e a gente falou que a gente é quem Deus diz que a gente é. Então, a gente falou isso e propôs aquele exercício do post-it para a gente fortalecer essa identidade, a gente tangibilizar isso, a gente começar a sentir desse jeito. E foram dadas várias dicas, de como fazer isso, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco de perdão, tá? Eu vou começar a leitura para a gente iniciar o dia de hoje. Onde foi que eu me perdi? Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Esse é o versículo que a gente está meditando, trabalhando nele. Se nossa vida é projeto de Deus, se recebemos de Deus todos os dons para vivermos a vida que Ele planejou para nós, se fomos criados de modo especial e admirável, se existe uma missão para ser vivida para nós contribu para contribuir com o reino de Deus, por que alguns de nós têm vivido uma vida tão distante dessas verdades? Onde foi que nos perdemos? Onde foi que nos desconectamos do projeto original do Criador e passamos a viver uma vida sem propósito e distante dos planos de Deus para nós? A resposta está nas nossas memórias. Passamos por incontáveis experiências em nossa vida desde o momento em que fomos gerados. Essas experiências são acontecimentos externos, mas que foram vistos, ouvidos e sentidos a partir das emoções produzidas por tais experiências. Tudo que eu vi, ouvi e senti na minha vida, de modo repetido ou único, mas sob forte impacto emocional, produziu uma memória. E para cada memória, para cada experiência vivida, nossa estrutura emocional associa um sentimento e um significado emocional. E o conjunto desses sentimentos e significados formaram nossas crenças sobre nós mesmos, sobre o valor que temos e sobre a capacidade de realizar que possuímos. Vou contar um exemplo para facilitar a compreensão. Eu tinha entre 5 e 6 anos, meus pais, por algum motivo, não conseguiram chegar à escola para me buscar no horário previsto. Eu vi todas as crianças irem embora, vi a noite chegar, as professoras se despedirem de mim e me deixarem com uma jovem que trabalhava como auxiliar, mas que eu nunca tinha visto na vida. Logo, fiquei com uma desconhecida sozinha na escola. Os minutos pareciam horas e a noite nunca foi tão escura. Eu tive muito medo, me senti abandonada, esquecida e sem valor, pois só quem não tem valor é esquecido. Claro que eles chegaram para me buscar, algum tempo depois do horário correto. Contudo, essa memória e todos os significados emocionais que elas produziram em mim ficaram impressos na minha mente e nas minhas emoções. A prova disso é que durante muitos anos, já na fase adulta, casada e com filhos, todos os dias ao entardecer, eu sentia uma angústia no peito e minhas mãos transpiravam, uma sensação forte de ansiedade, como se eu tivesse à espera de algo ruim acontecer. Assim como esse exemplo, se eu e você olharmos nossas histórias de vida, veremos que temos incontáveis experiências empilhadas, que de alguma maneira nos fizeram sentir sem importância, abandonadas, traídas, sem capacidade de realizar, com medo, injustiçadas, humilhadas, comparadas e rejeitadas.
Quanto maior o número de vezes e intensidade que essas experiências aconteceram na nossa vida, maior o reforço para a nossa alma, razão e emoção, de que somos culpadas, incapazes, indignas, sem valor e não merecedoras. Eu gosto de comparar essas experiências, seus significados e sentimentos a uma coleção de post-its que vamos aceitando que a vida colhe em nós, manchando a nossa identidade dada pelo nosso Criador. São tantas palavras de invalidação e tantas acusações gerando culpa que, em pouco tempo, não temos a menor ideia da verdade que foi colocada sobre nós. Não reconhecemos mais os nossos dons e o nosso valor e seguimos a vida desconectadas do nosso propósito e dos planos de Deus para a nossa vida. Mas qual é, então, a solução? Só conheço uma: fazer o caminho de volta por meio do perdão do que causou danos ao entendimento do seu valor e a criação de um relacionamento forte com o Pai. Precisamos arrancar os post-its. Precisamos aprender a tirar todas as mentiras que aceitamos sobre nós para colocar no lugar delas as verdades declaradas pelo nosso Pai sobre quem nós somos para Ele, sobre o quanto somos únicas, amadas, guardadas, mimadas pela Sua misericórdia e graça e o quanto fazemos parte do projeto de Deus para essa terra. E só conseguimos conhecer a solução buscando a verdade. Por isso, precisamos alimentar nosso espírito diariamente, da mesma maneira que alimentamos o nosso corpo, ou seja, estabelecendo um relacionamento diário com Deus por meio da leitura da Bíblia, por meio de um tempo de oração e adoração, que fortalecem o relacionamento com aquele que nos formou, ensinando nossa mente e nosso coração, razão e emoção, a ouvir tudo o que ele diz a nosso respeito. Bom, ela vem falando aqui exatamente do que a gente já fez, né? Eu não leio os da frente, né? Quando eu faço o exercício do dia, eu não leio o que vem depois, então eu nem sabia da história do post-it. Olha como a gente está alinhada até com o próprio devocional e com as atividades que a gente está promovendo, né? Que a gente fez exatamente isso. Quais foram os post-its que os acontecimentos da vida foram colocando na gente, né? As autoridades na nossa vida, as pessoas, e aí a gente passa a acreditar naqueles adjetivos que a gente escuta e a gente começa a duvidar da nossa verdadeira identidade. Então, até mesmo quem a gente pensa que é, não é verdadeiro, porque ele está contaminado, eu vou dizer assim, com palavras que não foi Deus quem disse para a gente que a gente é. E aí, eu tenho aqui, eu sempre mostro para vocês, né? Quando eu fiz com a Camila, tá vendo? Eu tenho aqui preenchido. Com post-it, ó, porque ela fala da gente caminhar para nossa memória passada, não é para a gente ficar lá, mas é importante a gente relembrar. Por quê? Para a gente saber de onde vêm os gatilhos, de onde vêm algumas sensações, algumas situações que a gente reage sem saber por quê. Por que que eu sou reativa à rejeição, ao abandono? Eu me sinto excluída em algum momento? Enfim, várias emoções e sentimentos que a gente vive. Por que que eu sou competitiva? Então são coisas que a gente vive inconscientemente, mas por quê? Porque isso foi criado significados lá atrás com acontecimentos de forte impacto emocional que aconteceu na nossa vida. Então ela propõe aqui você olhar, fazer uma visita, lá atrás, para você lembrar nas áreas da vida coisas que aconteceram com você que te marcaram na sua infância,
Não precisa ser só na infância, é porque até os 12 anos é o período que a gente mais armazena, está criando essas sinapses, né? E aí a gente começa a ficar reativo, mas durante a adolescência também e durante a vida adulta também, só que aí já é com um forte impacto emocional. E aí ela relata aqui, e eu quero compartilhar com vocês, ela relata aqui um episódio dela na escola, que os pais demoravam a ir buscar, demorou um dia, um momento, a ir buscar, e aí ela se sentiu abandonada, né? Ela falou assim: Meu Deus, foi todo mundo embora, só eu fiquei aqui. Será que eles vão chegar? Será que eles vão me buscar? Porque até eles chegarem, imagina, aqueles 20 minutos, às vezes 10 minutos, meia hora, porque na escola é assim, né? Tem o horário tudo certinho, vai todo mundo embora. E não é nem uma hora, 2 horas, é uma coisa de 20 minutos, meia hora, às vezes, é pouquinho tempo. Mas para a criança, aquilo deve ter levado uma eternidade. Meu Deus, será que meus pais vão vir? Ela devia se perguntar, né? E eu vivi por algum tempo esse episódio. Então, é outro lugar que eu me identifico com a Camila. Só que comigo aconteceram coisas nesse tempo em que eu ficava esperando, que eu vou compartilhar com vocês. É, a minha mãe levava meia hora, eu ficava em média de meia hora, 40 minutos, e também era no entardecer, quando eu ia ficando de tardinha, tanto que ela relata isso e era desse jeito. A minha mãe também atrasava todo dia uns 30 minutos. E eu ficava com o zelador da escola. E esse zelador, sempre muito. Eu tinha mais ou menos essa idade aí que ela falou também. Sempre muito solícito, ele cuidava da cantina, não sei o quê. E ele me levava para dentro da cantina e ele me oferecia doces. Pirulito, pode escolher o que você quiser, não sei o quê. E todas as vezes que ele ia se despedir de mim, né? Me dá um abraço, me dá um abraço. E ele me esfregava na genitália dele. Eu não sabia o que ele estava fazendo, eu achava que ele estava me abraçando e ele ficava me esfregando ali. E eu realmente não sabia. E às vezes me incomodava, tá, para, não sei o quê. Eh, já abracei, já abracei. E saía. E eu foi passando aquilo. Quando eu fui crescendo, então quando acontecia isso, nunca evoluiu disso, eu não sabia o que era. Então eu não sabia dar o significado do que estava acontecendo, de que eu estava sendo abusada. E ok, só que quando eu cresci, que eu entendi o que aconteceu e eu continuava estudando na mesma escola, eu senti muito ódio. Eu tinha muita raiva. Raiva de todo mundo. Raiva dele, raiva dos meus pais, e eu não podia contar para ninguém. E eu só contei quando eu fiquei adulta, porque eu tomei consciência do que aconteceu, e aí eu fiquei adulta e aí eu contei. Então, assim, às vezes as coisas acontecem com a gente nem tem consciência. E por muito tempo eu tive essa raiva, esse cortisol, sabe? Enfim, e eu sei que as pessoas passam por coisas piores, mas foi um momento de abandono. E isso vai criando a sua personalidade. Então, você vai construindo personalidades e muros para você se proteger sozinha. Por quê? Porque é você e você, entende? Então, por muito tempo, eu vivi essa situação. Uma outra situação que eu quero trazer, que eu vivi também, de abandono, eu estava viajando com os meus pais, né? E eu tinha mais ou menos essa idade aí, e a gente viajou para Rio das Ostras, né, eles alugavam uma casa com os amigos de trabalho, e eles o meu pai estava num bar, né, bebendo ali em frente à praia, em Rio das Ostras, e era a hora do almoço, aí alguém avisou: "Ó, o almoço está pronto", a minha mãe estava na casa, meu pai estava com os homens estavam nesse bar bebendo, e a minha mãe estava
com as mulheres arrumando e cozinhando na casa. E eu estava com meu pai na praia, lá no barzinho e tal. E aí meu pai falou, vai almoçar. Só que eu tinha, sei lá, 6 anos, 5 anos. Eu vou te deixar lá para você almoçar. E aí ele tinha uma reta, assim, né? Aquela rua de terra, e várias curvas. Ele disse, tá vendo aquela árvore lá? Em vez dele me levar até a casa, ele falou, tá vendo aquela árvore lá que tá cheia de flor? Então você vai virar ali. A casa é a primeira casa. Tá bom, eu fui andando. Só que eu virei na rua errada. Eu fui andando e eu entrei na rua errada. E eu andava e eu não chegava na casa. E eu fui parar na beira da estrada. E aí eu chorando já, porque eu já estava andando há 1 hora, fui parar na beira da estrada e aí um casal me achou. O que que foi que você está chorando? Você está sozinha? Eu falei, meu pai me mandou, expliquei para eles que meu pai estava num lugar na beira da praia e me mandou e eu achava que eu errei o caminho. E aí eles me botaram dentro do carro e começaram a parar de bar em bar na praia para achar o meu pai. E aí acharam, eles nem tinham saído ainda para me procurar. Por quê? Porque o meu pai estava no lugar que ele estava, a minha mãe estava no lugar que ela estava e ninguém sabia que eu estava perdida ainda. Então aí esse casal, enfim, me, me, a- me ajudou a achar os meus pais. Então essa foi a situação de abandono que vai fortalecendo essa questão do abandono dentro da gente, né? E aí é muito lindo também como aconteceu depois, eu vou contar para vocês. E essas mágoas vão ficando dentro da gente. A gente vai condenando os nossos pais por causa dessas coisas, né? E isso vai virando uma má água dentro da gente. Outra situação, eu estou contando situações, se vocês quiserem compartilhar também, tá? Outra situação, assim, que aconteceu comigo, aí já foi adolescência, não tem nada a ver com os meus pais. Mas eu quis trazer ela porque foi muito impacto emocional para mim. Eu, na escola, é, eu vou contar outra, ainda novinha. Teve uma viagem em família que todos os meus primos foram para um sítio. Todos, todos. E aí eu fui, é, com esses acontecimentos, eu fui desenvolvendo uma personalidade muito forte, porque eu tinha que me proteger sozinha. Eu tinha que cuidar de mim. Então, eu fui desenvolvendo, fui sendo moldada, vamos dizer assim, pelos acontecimentos. Não posso depender de ninguém, eu tenho que fazer, eu que tenho que me cuidar, eu que tudo. E assim fui crescendo. Hoje eu tenho essa consciência, obviamente antes não tinha. Fui crescendo e aí, beleza. Então eu tinha opiniões formadas, eu era convicta das coisas, até criança. Eu era bem assim. Desse jeito mesmo. Quando alguém falava comigo, um adulto, eu confrontava. Então, era um posicionamento equivocado, mas foi a construção que foi feita em mim. E aí, ok, esse passeio que ia ter da família inteira, foi a família toda. Minha prima, não sei se ela está aí na sala, ela talvez lembre disso. E aí foi um ônibus da minha família. Minha avó levou todos os netos, as tias, os primos. A única neta que não foi, fui eu. Porque os meus pais não poderiam ir naquele dia, eles só poderiam ir no dia seguinte. E ninguém quis ficar responsável por mim. Ah, não, não vou levar a Janaína, não. Por quê? Porque eu respondia. Se eu achasse uma coisa errada, eu falava. Se eu. Qualquer coisa que acontecesse, eu. Pô, você fez. Não, eu não fiz. Então eu era confrontadora. Então ninguém queria uma criança confrontadora ou que desse mais trabalho. E aí ninguém me levou. Então eu fiquei sozinha, a única criança que não foi. Todos os meus primos, meus irmãos, todo mundo indo naquele passeio, menos eu, dando tchauzinho pro ônibus, chorando e o povo indo, e eu lá sozinha, e eles foram, e eu fui pro sítio no dia seguinte, mas não fui junto com eles, né? E isso me magoou muito. Outra situação, que aí não tem com os pais nem com a família que eu vivi, depois eu vou abrir para vocês falarem de vocês também. Quando eu tinha 14 anos, eu tive meu primeiro namorado, que eu namorei 3 anos com ele. E esse primeiro namorado, ele
Eu amava muito, era aquela primeira paixão, né, de adolescente, o primeiro amor, né. Um dia eu estava no meu colégio, a Tatiana, se tiver aí, talvez ela lembre dessa situação, não sei, ela era da minha turma, isso foi na sétima série, eu acho, sexta série, nem me lembro a série. Eu estudava no Francisco Campos, onde aconteceu todos esses episódios que eu contei no início, porque eu estudei lá até a sétima série, né, e isso aconteceu quando eu era, sei lá, do jardim. E aí eu estava na minha turma, né, eu era desse meu jeito, e eu passei, esbarrei no estojo de alguém, de uma menina, o nome dela era Juliana, eu me lembro até hoje. E esbarrei no estojo dela. Quando eu esbarrei, o estojo caiu no chão. Aí ela reclamou, eu falei: "Caramba, foi sem querer, eu não queria derrubar, desculpa e tal". Ela: "Ah, não sei o que, sua corna". Eu: "O quê? Sua corna?". E fui pra cima dela com esse meu jeito. "Como assim você vai me chamar de corno? Por que você está falando isso? Agora você vai dizer por que que você está falando isso". Porque qual o motivo que a pessoa tinha para falar aquela palavra? Ela poderia ter me xingado, ela poderia ter, mas ela falou essa palavra. E aí ela começou a se tremer toda, ficou branca, porque eu fui muito em cima dela: "Agora você vai ter que falar, agora você vai ter que falar". E ela falou: "Porque eu vi o seu namorado com outra menina". Ah, gente, antigamente não tinha celular, né, não tinha nada. E aí a minha alma queria sair do meu corpo. "Ah, então você viu mesmo? Então você vai falar na cara dele que ele vai me buscar no final da aula? Você vai falar isso que você falou pra mim na cara dele. Se você tá falando pra mim, você vai falar pra ele". Menina, a escola inteira, no final eu peguei ela pelo braço. E o namorado chegando para me buscar no final da escola como se nada tivesse acontecendo, não tinha celular, a gente não se comunicava, né, ele lá todo serelepe. Quando ele chegou, estava o sururu formado. A turma inteira esperando para ela falar cara a cara, na minha cara e na cara dele que viu ele com outra menina. E assim foi. E ela falou, olhou para ele, falou: "Me desculpa, mas eu vi você entrando no meu prédio com a menina tal, 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 me desculpa". Aí eu só olhei aquela cena, falei: "Ela tá falando a verdade". Virei, olhei para a cara dele e fui embora. Ou seja, foi uma vergonha. Eu mesma me expus, mas é quem sou. Eu vivi aquela verdade, mas foi dura, né, e isso construiu uma mágoa em mim, uma desconfiança, né, tá sempre alguém pode me trair, né, enfim. Contei aqui alguns episódios meus, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa. Então essas foram memórias que foram, gerando algumas mágoas, algumas crenças, algumas sinapses, coisas que eu tenho que trabalhar até hoje. Muito Até hoje legal, eu Dan. tenho que trabalhar. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial aqui, né, nesse devocional, é a gente poder estar compartilhando as nossas histórias, porque realmente acredito que a nossa história muda histórias. E quando você vai trazendo as memórias, vai destravando memórias também na nossa vida, né? Então, assim, é muito importante você estar contando essas coisas todas. Eu acredito que você não foi conduzida pelo Espírito Santo à toa a trazer exatamente essas memórias. Certeza de que muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, essas histórias têm conexão, do mesmo jeito que a história da Camila tem conexão com a sua, né, ficar na escola até a tarde, que também conecta com a minha. Eu também ficava lá em casa, éramos 4 irmãs, enfim, e aí eu ficava também esperando, e isso gera na gente algumas questões. E como professora, eu via muitas crianças que também os pais demoravam. Só que a grande questão, que é o que você está trazendo, é o que, que isso fica de registro na gente. Porque tinham crianças que amavam que a mãe demorasse para chegar, e quando chegava, você, ah, não, mãe, por que que você não atrasou mais? Porque aproveitavam aquele momento para brincar, para fazer algumas outras coisas e tudo mais. Só que a questão é o que, que a nossa criança trouxe de significado. Então, o que a Jana está propondo aqui para a gente, e além, né, do devocional, é que a gente possa estar trazendo memórias.
Eu não vou ficar trazendo muito mais aqui por causa do horário, mas eu tenho várias memórias também, né? E aí o que que a gente tem que fazer? Um registro, então faz uma linha do tempo, vai fazendo uma rastreadura, eu faço isso nos meus programas, né? Nos Destraves Emocionais. Esse tema de hoje é muito importante. Onde foi que eu me perdi? Você tem de olhar para a tua história, buscar características que você tinha quando criança, que agora adulta a gente perdeu. Eu, por exemplo, só para trazer uma questão, eu encontrei uma pessoa já adulta e tal, que era da minha adolescência, e a pessoa virou para mim e falou assim: Renata, você era tão sorridente. Eu falei assim: como assim eu sorridente? Sempre fui assim, mas mais séria, com quem eu não conheço. Aí a pessoa falou assim: não, você está muito diferente. Eu lembro de você muito alegre, muito sorridente. Eu falei assim: não, isso não faz parte da minha identidade, não, eu não sou mais assim. Eu fiquei com aquilo, e eu sempre cito esse exemplo, porque aquilo foi libertador para mim. Onde foi que eu perdi o meu sorriso? Né? Naquela hora eu fiquei, eu falei assim, se ele está falando isso, será que eu mesma me distorci, né? Que identidade é essa que eu estou construindo para mim? Então, a partir daquele momento, e é por isso que eu trago esse exercício do eu sou também muito, como que eu quero ser, sabe? Quais são as características que estão adormecidas dentro de mim? Então, não é simplesmente aquilo que vem. Não, vamos ser intencional nessas características, como eu quero ser vista, como eu quero me posicionar, quais são as características que eu quero trazer para a minha vida. E aí eu botei, né? Eu botei, eu sou divertida, eu sou espontânea. Fui fazer um book de fotos onde eu estava sorrindo. Cada curso que eu dava, eu fazia questão de trazer um exemplo para descontrair, porque eu falei, eu não posso passar essa imagem para as pessoas, porque essa não sou eu. Onde foi que eu me perdi? O que que eu tenho que resgatar de dentro de mim? Então, gente, está tudo na nossa história de vida, que vocês possam fazer esse exercício que a Jana trouxe aqui para a gente, fazer todo esse mapeamento aqui da nossa história e dessas memórias. E o importante é, quais são os sentimentos desse registro? Né? Quando a Jana traz, né, esse sentimento dessa criança, só dela contar, eu já consigo conectar. E se eu conectei é porque tem algo da minha história que também tem isso, né? E que sentimentos que a história da Jana despertou na gente? Porque esses sentimentos também têm a ver com a nossa criança. Só a minha Porque contribuição. essa criança perguntava: por que meus pais não me pegaram lá? Por que eles deixaram eu passar por isso? Por que que isso aqui aconteceu? Por que fulano fez isso comigo? Por que que Beltrano não estava aqui? Porque você significou aquilo, você gerou essa emoção. E se você perceber, você vai perceber que você começa, a viver essa emoção de formas diferentes, mas é a mesma emoção. A emoção de abandono, a emoção de rejeição. Ali, essas emoções, elas estão se repetindo. Elas estão se repetindo. Jana, Eu queria. deixa eu contribuir Vai, rapidinho, Sara. Carlinhos. Que não só assim, só para trazer outras formas de pensar nesse mesmo sentido, né? É, você falou de situações que você viveu, que eu tenho certeza que cada uma também tem uma vivência de alguma coisa, né? A gente falou muito também, ontem mesmo eu falei da palavra do que você escuta, né? Por exemplo, ser chamada de burra, isso também vai construindo uma identidade que não é sua. E hoje eu estava lembrando que não é só também situações e palavras, mas às vezes gestos ou algum tipo de algo que não é falado explicitamente. Então, eu vou dar um exemplo que eu lembrei do meu pai e tem a ver com aquela característica que eu achava de não ter valor, né? Eu era uma pessoa que acreditava que eu não tinha valor e tinha que provar o meu valor o tempo inteiro, porque uma das coisas que meu pai fazia, além de falar que eu tinha sido achada na lixeira, ele para me chamar, acho que a Renata sabe disso, porque foi minha coach, ele para me chamar, me chamava sempre com assovio. Então eu tinha que correr na hora que ele assoviava, eu tinha que correr para perto dele, que senão eu apanhava. E isso, né, depois que eu trouxe a consciência, né, isso era uma forma que depois eu me via uma pessoa sem valor, né, eu me sentia como um cachorro. Eu, quando criança, né, eu me sentia como um cachorro, porque meu pai me chamava sempre assoviando. Então, só para trazer mais uma forma da gente pensar, para não ficar restrita também, E às vezes, a olha uma que engraçado imagem. você falar do assovio. O meu pai me chamava também, eles faziam assovio assim, ó.
Mas eu nunca me senti assim. É o significado que cada criança dá, né? O que a Renata É, acabou de falar, que tinha crianças que eram esquecidas na escola, né? Demorava para buscar e é. ficavam felizes. É o significado. Para mim, tinha a ver essa coisa da humilhação, sabe? Meu pai me humilhando, porque ele fazia questão de falar que eu tinha sido achada na lata do lixo, né? Porque meu pai era um pai mais velho, e aí os amigos dele mais velhos perguntavam: Nossa, mas quem é essa criança, né? Porque meu pai. Ele, sei lá, meu pai me teve, eu acho que meu pai, quando eu nasci, meu pai já tinha uns 58 anos, né? Então já era um pai velho. E aí perguntava quem era essa criança, aí ele falava assim: Ah, não, é uma criança que eu achei na lata do lixo e tô cuidando. Então ele falava isso de mim, né? E além disso, ele me chamava com um assovio que era assim, ó, aquele bem alto. E aí eu Aham. não sei se tinha a ver com o que ele falava, eu acho que é uma soma de tudo, né? Como ele me tratava, como o que ele falava de mim e como ele me chamava. Então acho que vai somando esse monte de coisinhas ao longo de uma infância, de um desenvolvimento, que vai realmente criando a característica que não é nossa. Né? Então, só para contribuir para vocês abrirem a caixinha de explorar outros sentidos também, quando você for trazer o que que construiu você, aonde você perdeu a sua identidade, tá? E só para colaborar, eu prometo que é bem rápido. Eu acho que é interessante vocês pegarem uma folha e dividir ao meio e trazer também as memórias positivas, né? Para a gente também não ficar só na dor. É importante a gente ressignificar essas memórias ruins, mas eu costumo dizer que é importante a gente recarregar também as memórias positivas. E a Sabrina falando, eu lembro da história do mar, né? Da prancha de Moribug, que foi a memória positiva. Por isso que me veio essa contribuição. Vai lá, Carlinha. Hum, Deixa eu falar então, contribuir, porque eu acho que esse é um assunto, para mim, também de maior dor, né? De maior dor e de maior crença, que eu quebrei já, hoje eu digo que quebrei, mas é um trabalho diário também de todo mundo aqui, né? É o que me fez até me desconectar do meu propósito, o que me fez me desconectar da minha relação espiritual com Deus, que eu falei um pouquinho no meu dia que é o abandono. Então, com 14 anos também, meus pais se separaram. Na verdade, assim, foi uma separação unilateral, né, onde minha mãe abandonou a casa e sumiu. E então, assim, eu com 14 anos, eu tinha uma irmã de 3 que está até aqui, e eu me vi com 14 anos tendo que ser mãe, tendo que ser a dona daquele lar, que tinha um irmão que ficou extremamente revoltado, né? Cada um teve um gatilho de reação. E aí eu também eu falei, caramba, e há muitos anos não me sentia merecedora das coisas, sabe? E só qual foi o porquê dessa desconexão, né, com a minha parte espiritual? Porque meus pais eram aquele modelo de casal, sabe? Aquela modelo da propaganda doriana, aquela família onde eles eram muito da igreja, eles eram os coordenadores de encontro de casais, o padre estava direto na minha casa almoçando. A gente tinha uma conexão espiritual muito Como, grande, sabe, com a como igreja, um pode, né? relacionamento Aquilo com a tudo igreja. perfeito, de repente acabar, né? E aí, naquele momento, sem eu ter uma consciência, eu tive consciência esse ano, ou seja, mais de 26 anos depois, eu tive a consciência, conversando num retorno, no avião, no retorno de uma amiga nossa, até do Mastermind que a gente faz, o porquê eu não estava me conectando mais, sabe? O porquê que não me interessava mais me conectar com Deus. E ela falou assim, Carla, eu sinto que naquele momento que era tão forte a igreja no seu ambiente familiar, quando aconteceu isso tudo, que a sua mãe abandonou a casa, abandonou a família, eu acho que na sua cabeça você falou assim, Deus me abandonou, né? Então, cadê esse Deus que a gente sempre teve junto, que a gente sempre, sabe, estava ali? Cadê esse Deus que tirou a minha família de mim, né? Onde é que está esse Deus? Que Deus é esse? Né? Eu com 14 anos eu não tinha uma clareza, um estado de consciência. E eu tive que absorver toda aquela família, então por isso também, que igual a Jana, a gente vai criando cascas, a gente vai se tornando uma pessoa extremamente forte, eu me tornei uma pessoa extremamente racional, assim, totalmente, muito racional. Então, aquilo que eu falei também, que eu venho trabalhar do amor, que eu venho trabalhar ser uma pessoa mais amorosa, nos gestos, nas coisas, porque eu me blindei, eu não queria mais passar por aquela dor, por aquele sofrimento. Então, eu falo assim, será que se eu amar incondicionalmente uma pessoa, ela vai me abandonar de novo? Então, eu me desconectei ali do meu propósito, até eu fazer o caminho de volta, que foi o perdão. Né? Então, eu fiquei mais de 20 anos sem falar com a minha mãe. Então, no auge da adolescência, onde uma menina precisa tanto da mãe
para as coisas novas que vem vindo, para a conexão com, né, com o primeiro namorado, com isso, o que fazer. Eu não tinha ninguém, porque meu pai foi incondicional, assim, um amor louco que eu tenho por ele até hoje. Ele faleceu, eu tenho 6 anos. E era assim, meu pai, minha mãe, ele segurou muito a família toda. Então, só para a gente resumir um pouco mais a história, foi um cara, assim, extraordinário, mas era um cara que dentro das crenças dele foi criado sempre de forma muito rígida. Então, a gente não tinha essa abertura para falar. Até falava em namorado, ele não queria nem saber que a gente queria ter um namorado. Então, o ciumento que ele era. E aos poucos a gente foi quebrando isso, e mas foi difícil, sabe? Foi fazer esse caminho de volta, fazer esse caminho com perdão e principalmente perdoar o Pai, né? Perdoar o nosso Pai, o nosso Deus, e entender que, cara, ele não me abandonou, ele nunca me abandonou. Porque até depois eu estava lendo em Salmos 27, fala assim, ó, porque meu pai e minha mãe, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, naquele momento eu não entendi isso, que ele estava ali o tempo todo do meu lado. Então, só para também contextualizar um pouco, contribuir para o tema, para a Jana, que brilhantemente contou todas as histórias dela, também para o grupo aqui, até para vocês terem um pouco mais de clareza para fazer o exercício, sabe? Então, a gente está no bloco identidade. O que que a gente está fazendo? A gente já sabe quem a gente é, quem Deus fez a gente para ser. A gente agora está indo para um momento de perdão. E muitas vezes o perdão não é só um perdão para os outros ou o que os outros fizeram para nós, mas um auto-perdão. Porque quantas pessoas nos desenvolvem até doenças porque elas acham que elas são culpadas pelo que elas passaram. Muita gente acontece isso, que não se perdoa as escolhas, não se culpa. Então, eu queria propor aqui para vocês o perdão por esses acontecimentos, vocês reconhecerem esses acontecimentos na vida de vocês. A gente vai falar de perdão, mas também de auto-perdão, sabe? De se perdoar, de deixar quem você se transformou. Eu fiquei rígida, eu parei de sorrir. Ok, tá tudo bem. Você está tomando consciência agora e tendo a oportunidade de mudar isso, né? Eu vou ler agora a parte do Trazendo Consciência. Trazendo consciência. Eu falei anteriormente que só conheço 2 maneiras de fazer o caminho de volta para se aproximar da sua essência, do plano original de Deus para a sua vida, um relacionamento com Deus e perdão. Todos os problemas que temos na nossa vida vêm de um estado de não perdão. Trabalharemos fortemente com o perdão mais adiante. Mas hoje meu convite para você é que traga à mente, à consciência, suas memórias de infância, e aí eu acrescento de adolescência ou de forte impacto emocional, que causaram mais dor, isto é, as experiências do passado que fizeram com que se sentisse não amada, sem importância, sem valor, humilhada, inferiorizada, abandonada, traída ou culpada. Sei que para algumas pessoas é difícil resgatar essas memórias de dor. Eu mesma vivi isso quando, como estratégia de autoproteção. Minha mente escondeu muitas das minhas lembranças do passado. Quando comecei o processo de resgate da minha identidade, eu tive que dar vida, usando a imaginação, a algumas fotos da infância, pois eu não me lembrava de nada. Mas, em pouco tempo, mais e mais memórias vieram, e eu pude ressignificar o que me causou dor e adulterou o meu valor próprio. E aí, ela propõe aqui de você escrever essas experiências. No nosso, na nossa atividade, tu tem como colocar o slide do aprendizado? Eu coloquei assim: anotar um acontecimento da sua infância, adolescência ou que você viveu de forte impacto emocional, que naturalmente você deve estar lembrando como um pensamento dominante, agora que a gente falou várias coisas. Porque se ele está aí e você lembrou dele, é porque ele é o mais latente. Então, emocionalmente, em 3 diferentes áreas da vida, ou não, ou somente 3 acontecimentos, né? Então, você bota eles e depois a gente vai
anotar um comportamento que vai te ajudar a construir uma narrativa nova para eles. E aí eu quero falar sobre isso, sobre essa narrativa. Eu levei muito tempo para perdoar, mais tempo do que eu imaginava. Eu fui entrar em 2019, eu comecei essa jornada da inteligência emocional. E lá nos cursos, dentro da Febracis, fazendo os exercícios, é que eu fui descamando, tirando essas camadas uma por uma. E hoje ainda faço isso, tá? Mas assim, as camadas mais grossas foram sendo retiradas ali. Porque mesmo dizendo eu te perdoo, tem exercício de perdão, de carta, eu não tinha perdoado verdadeiramente. Entende? Porque estava muito forte em mim aquilo. Eu tive que fazer exercícios de encontrar qualidades na minha mãe, encontrar qualidades no meu pai. Eu fiz o eu sou para minha mãe, eu fiz o eu sou para o meu pai, sabe? Porque eu não conseguia ver as qualidades deles, por causa de tanta culpa e julgamento que eu tinha em cima deles. Então eu falei, eu vou ter que botar aqui 50 características do eu sou do meu pai e da minha mãe. E eu não passava de 5. Então, assim, é muito forte isso, tá? É muito forte. Então é isso, vamos botar a música para vocês pensarem aí nas experiências de vocês. Jana, só vou falar aqui rapidinho que você fala algumas vezes sobre forte impacto emocional e pode ter mulheres aqui que não sabem exatamente o que é isso, né? Então, quando a Jana traz isso, é porque às vezes um acontecimento muito forte, independente da idade que você tem, né, Sim. criança, adolescente ou mesmo em fase adulta, ele pode causar esse trauma, essa marca, né? Então, alguns exemplos, Um ver alguém se acidente. suicidar, um acidente, né? Então, um acontecimento muito forte que vai trazer esse impacto emocional, tá? Só para Uma traduzir. coisa que tenha te impactado emocionalmente, tanto um acontecimento com você, ou que foi com o outro, mas que te. Por exemplo, você falou de suicídio, meu pai se suicidou. Então, eu sofri uma depressão e um trauma grande. Por quê? Porque como eu camuflava as minhas emoções, eu fui lá, resolvi tudo, aquilo tudo, mas 10 meses depois, pá. Por quê? Porque eu sou forte. Eu não vivi esse luto. Então, eu caí em depressão profunda por não ter vivido esse tempo de luto. Isso foi um trauma, me afetou, foi um outro abandono, entende? Então, É, é isso. só para orientar ainda mais em relação ao exercício, você, como a gente está trazendo aqui, são memórias de forte impacto emocional. A ideia é que não é fazer com que você reviva essas memórias. Então, é Isso. importante você trazer isso de forma desassociada, ver como um filme, você sabe, fala que a sua criança viveu aquilo para que você não entre e fique aprisionada num estado de dor. E quando diz aqui para você escrever, bota um título só. Abandono na É, escola, ou isso. esquecida na escola. Você está visitando essa memória. É isso que a Rê está falando, porque senão você fica na dor, né, Rê? Você vai E reviver vai a ficar dor. relatando tudo o que É, aconteceu. com Não, detalhes. Não, é assim, é o título, os sentimentos, e aí é o foco que a Jana está trazendo. Um comportamento que vai te tirar desse lugar. Em relação à memória que eu trouxe lá do sorriso, ok, já entendi isso, botei lá, trouxe os sentimentos, e qual vai ser a minha atitude agora? Qual o comportamento que eu vou fazer? Eu vou sorrir mais, vou mostrar mais isso, porque a gente não quer que você fique na dor, né? Que você saia desse isso. lugar de dor. Isso é só para, acho que É para isso aí. contribuir. Bota a É música. só, é só uma visita para você entender os seus gatilhos emocionais. Então, escreve lá o título e o tipo de emoção que você sentiu, rejeição, abandono. O que mais, Rê? Me ajuda. Nossa, solidão, tristeza, eu tenho várias cenas. A minha irmã, eu roncava, por exemplo, e a minha irmã, eu dormia com uma das minhas irmãs, e ela me botava para fora do quarto para eu dormir. E a minha criança era extremamente tímida, então eu me sentia só,
eu sofria calada, a minha voz, eu não podia contar nada para ninguém. Isso fez com que a minha voz ficasse retida durante muito tempo, e é algo hoje que eu ajudo outras pessoas a destravar a voz. Aí depois, quando descobriram que eu ficava lá no corredor, ela me botava para dormir dentro do banheiro, então o banheiro tem um significado ali. Então, tem várias memórias aí que você pode estar trazendo. E uma coisa interessante, Jane, que quando você foi falando, no chat, outras pessoas foram escrevendo lá, ó, tem testemunhos bem legais, né? Dizendo, até da Carlinha também, dizendo que também viveu isso com a família dela, dizendo que isso também acontecia. Então, assim, compartilhem no chat, porque do mesmo jeito que a gente foi trazendo as nossas memórias, algumas coisas, lógico que agora você tem que fazer o exercício, mas conforme vocês forem acabando, vai escrevendo, porque isso também vai ajudando a trazer Outras outras pessoas a memórias. lembrarem. E a Camila fala uma coisa que é importante. Eu também não me lembrava de muita coisa da minha infância e eu ouço muito isso na minha jornada. Ai, mas eu não me lembro nada, eu não me lembro nada. São bloqueios que o cérebro vai fazendo. Mas à Só te medida que você vai proteger. se posicionando, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Então, assim, calma, quieta seu coração, que as memórias que precisam surgir, elas vão surgindo no momento certo. Vamos lá, vamos botar a música, vamos fazer o exercício. Jana, deixa o direcionamento aí que estão pedindo, o direcionamento da atividade, o slide, por favor. Do aprendizado. Isso. Do que a gente tem que fazer? Do que isso. Pensar na memória, pensar uma memória que te causou dor da sua criança ferida, do seu adolescente ferido, um momento de ferida, ou até você pode colocar por área, enfim. Só você entender qual é o acontecimento e a emoção. É isso, gente, é o título da memória. É. Bota um título para a memória. Sentimentos disfuncionais, tristeza, solidão, abandono, Pronto. rejeição, sem valor, aí vai trazendo Invalidação. raiva, indiferença, exposição. A Jana trouxe vergonha. A Brené Brown fala muito sobre isso. Exposta, vulnerável, traz Raiva, muitos. exatamente. Isso. E aí depois já traz um comportamento, não é isso? Então, Um são três coisas. comportamento para te tirar desse lugar. O por exemplo, comportamentos que me tiram do lugar de rejeição, por exemplo. O que eu faço quando eu me sinto rejeitada? Tipo, tá num grupo, eu não fui chamada. Eu me incluo. Posso ir também? Ah, vocês vão? Eu também quero ir. Ai, que legal isso aqui. Tá, acabou, me incluí. Eu não preciso que ninguém me chame, eu mesma me incluo, eu vou lá e faço. O pessoal brinca muito comigo que eu vou lá e cato meu milagre, eu cato minha profecia, que isso, não falou para mim ainda? Vou lá, eu que vou. Então, eu vou lá, e vou lá me incluir, me fazer, ninguém precisa me levar, eu vou. Então, se estou excluída ou rejeitada, não, vai ter que, agora que eu vou, agora vou me incluir nisso, agora vou fazer parte, agora. Então, é como se fosse um comportamento contrário, em vez de eu ficar, poxa, aí, tá vendo? A pessoa deixou de lado, isso. Não, eu vou lá também. Ah, vergonha. Ih, vou ficar com vergonha de fazer isso. Agora que eu vou fazer mesmo, vou fazer do jeito que for. Não quero nem saber. É isso. Graças ao Senhor, quem temerei, a quem temerei, pois eu sou teu, Jesus. Quem está firme nas mãos de Jesus, levante as suas mãos agora. Diga: eu sou teu, Senhor, eu te pertenço, Jesus. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho
neste duro coração. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, e dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Então, e aí eu quero propor, porque hoje eu falei eu visitei essas mazelas aí do meu passado, mas hoje eu vivo na graça e sei a minha identidade. E não é nesse lugar que eu vivo, não é nesse lugar que eu estou, e nem é nesse lugar que eu desejo ficar. E a gente já falou muito da nossa identidade, de quem a gente é para Deus, e eu estava falando antes de vocês entrarem na sala, de como o Espírito Santo ministrou em mim antes de eu entrar aqui. E aí ele me mostrou claramente quem a gente é depois da identidade, depois que Cristo veio no Segundo Testamento, no Novo Testamento, o que a gente virou. E aí ele foi me dando palavras de antes e depois, na época do Velho Testamento e do Novo Testamento. E aí eu quero falar isso um pouco para vocês entenderem o que era o passado, o que é o presente e o futuro a partir desse presente, tá? Porque tem muita analogia com o que a gente está fazendo agora. O que aconteceu e hoje, com consciência da minha identidade, o que é e o que vai ser, tá? Velha aliança, nova aliança. Promessa, herança. Porque a promessa, eu até dei o exemplo para a Carlinha que quando você vai comprar um imóvel, você tem a promessa, mas o imóvel ainda não é seu. A promessa de compra e venda, mas aquilo ainda não te pertence. E depois, quando a herança é uma coisa que já é sua, sem você ter feito esforço algum. Então, a graça é isso. A gente já está na herança. Pecadores e justificados pelo sangue de Cristo. Adão, uma natureza, Adão, pecador, erro, e Jesus Cristo, uma natureza perfeita, santa, lavada, justificada. Força do braço e o mover da graça. Serva e filha. Sacrifício e oferta com alegria. Culpadas e plenamente perdoadas. Dor, amor. Escravidão e livre. Mágoa, que é o que a gente está tratando aqui. E fonte de águas vivas, que é o que a gente é. Escassez, abundância. Divisão, multiplicação. Quer dizer, o cara foi lá, naquele exemplo lá dos milagres de Jesus, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele poderia ter pensado, eu vou dividir, mas aí, quando ele dividiu, foi multiplicado. Ele, na verdade, multiplicou. Então, é divisão, multiplicação. O oculto e revelado. Então, Deus me deu... onde é que a gente quer viver? Né? Na lei ou na graça? Talvez, quando a gente estava nesses acontecimentos, a gente estava vivendo um momento da velha aliança. E agora a gente escolhe, na nossa nova identidade, fazer uma nova aliança. A nova aliança é aquela que se assemelha a Jesus Cristo, que vem para nos deixar livres, livres de tudo isso. Então, eu quero propor para vocês uma frase, tá? Eu sou perdoadora. Eu sou perdoadora. Por quê? Porque se você não tem o perdão como estilo de vida, o auto-perdão e o perdão ao outro, você não consegue fluir em águas vivas, né? Então você precisa se libertar da má água, da mágoa. Você precisa libertar
de todos esses sentimentos que te mantêm escrava. Você precisa ser livre. A graça é sobre isso. É sobre você ter uma nova identidade, um novo momento. E como a gente ainda está trabalhando o eu sou, tudo que Deus diz que você é, Deus é perdoador. E você também. É perdoadora de auto-perdão, dos erros que você comete, porque nunca você vai ser acusada quando você tem auto-perdão e nunca você vai mais acusar. Você vai olhar para a pessoa e vai perdoar. Bom, ela tem as crenças dela, tudo que ela passou, eu também não sei o que ela tem, então, se Deus perdoou e perdoa, por que que eu também não vou perdoar? Ah, lembrei de uma agora, que o Espírito Santo ministrou em mim sobre essa questão do abandono dos meus pais. Quando a minha filha tinha 3 aninhos, e eu acho que todo mundo aqui já passou por alguma coisa, eh, ela foi na água, eu estava na areia, e a gente sempre fala: "A barraca, olha para cá, eu tô aqui". Por algum momento eu e o Emerson, a gente se distraiu. Quando a gente olhou, cadê a Manuela? Foi uma coisa de 2 minutos. Quando a gente olhou a Manuela, ela estava bem pequenininha, 3 aninhos, andando lá perto já da do calçadão, chorando. "Ah, ah". Eu também perdi a minha filha, abandonei a minha filha. E aí ele trouxe à minha memória essa memória. Por que você condena tanto os seus pais? Se com você também aconteceu. Ali, se tinha alguma coisa ainda caiu por terra. Então, assim, o quanto a gente também não faz e vai fazer. A gente perdoar, sabe? Perdoar é muito importante. E se perdoar, que a gente também comete as nossas falhas. Alguém quer contribuir com alguma coisa? Quer, Rê? Então a frase de hoje é: eu sou perdoadora. Faz parte da nossa identidade. É mais um post-it que eu estou colocando na construção da nossa identidade. Quer Bem, contribuir, Rê, com alguma coisa? não, você já falou tudo, fechamento perfeito. Vamos ver o chat aqui se tem algum comentário. Olha lá, Cláudia Romero botou: ó, meus pais sempre foram separados desde quando nasci, quando crianças, brigas constantes com meu irmão obrigaram minha mãe a me mandar para morar com a minha avó e tias por 6 anos, sentimento de abandono na infância. E a Kelly já está lá, eu sou perdoadora, gente, tem que ficar aqui com essa frase, eu sou perdoadora, é a nossa natureza, né? A natureza que vem de Deus, né? A gente modela Jesus, e Jesus é perdoador, né? Então, que a gente possa exercer isso. E é um exercício, é como a Jana falou, a gente tem que se posicionar. Hoje de manhã eu estava orando isso, falando assim, Deus, o primeiro passo é a fala, né? Depois eu vou sentindo. O É primeiro isso. passo é o meu posicionamento. E depois É isso vai sendo internalizado, vai sendo nutrido na nossa vida. Assim como a gente se apropriou do que não é a nossa identidade, talvez seja mais fácil a gente se apropriar do que é a nossa identidade genuína, né? Que vem de Deus, vem direto da fonte. É muito mais fácil para a gente se apropriar do que é nosso. E o que é nosso? As coisas boas. Porque a gente é plenamente perdoado, porque a gente já nasceu em Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Então, assim, a graça está sobre nós. Tudo vai favorecer para a gente sentir essas emoções. E cada vez você vai fortalecer mais elas, fortalecer mais elas. Então, um post-it de hoje a mais, para quem ainda não fez o exercício, é perdoadora. Eu sou perdoadora, eu sou perdoadora, eu sou perdoada, eu sou perdoadora, eu sou perdoada. Tá, gente? Ok? Beijo, pessoal. Um bom domingo para Bom vocês. domingo! Quem não Beijo. tentou ainda, volta com Oração. Vai Vai ter fazer consciência. oração oração? final. Ah, oração. Vou ler a oração para finalizar. Ó, Pai querido, eu apresento diante de ti hoje a minha vida. Eu peço que tu me tragas à memória todas as experiências que eu vivi e adulteraram a minha identidade e o meu valor. Eu clamo que limpes meu coração e minha mente dessas memórias, deixando que delas fique apenas o aprendizado, tornando-me mais forte, mais sábia, mais humilde, mais parecida com o ser humano que me fizeste para ser. Decido perdoar as pessoas que atacaram,
mesmo sem intenção, com palavras e ações, a minha identidade, dada por ti. Eu amo todas e olho para elas com a mesma misericórdia que eu quero que tu olhes para mim todos os dias. Declaro que, a partir de hoje, só aceito sobre mim o que vem de ti e vou viver teus projetos para a minha vida, pois vou te buscar todos os dias e conhecer mais de ti, conhecendo assim a verdade sobre mim. Escuta a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Amém. 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 Bom domingo, fiquem com Deus, curtam a família e nada de dor. A Foto, gente né? no amor, na nova aliança, na graça. Tirar foto, Jane, também. Foto, foto. Abram as câmeras, pessoal. Tarsila, cadê a neném linda? Francina, cadê a nossa Helena? Francine, bora, Perdoa. vamos lá? Abriram as câmeras. Ai, e a vai. É isso? Como é que fala? Hey, vai. Neném lindo. Oi? Geração, ainda não. 1, 2, 3 e... Mais uma, para quem ainda não abriu a câmera, última chance. 3, 2, 1 e... Sabia que tinha mais uma, hein, Patrícia? Abriu na hora. Beijo, pessoal. Beijo, bom Beijo, domingo, pessoal. até Excelente amanhã. domingo Ótimo e domingo, votem com meninas. consciência, hein? Hoje é dia de Pois é. eleição, Isso aí. votação.